classificação que a gente usa, muito comum, é a classificação dos fios monofilamentares e multifilamentares. O que seria isso? Os monofilamentares, como o próprio nome já diz, é um único filamento, um único fio. Ele é único. Os multifilamentares, eles podem ser como se fosse uma trança de alguns fios, ou seja, ele não é um fio único, ou ele pode ser uma torção de vários fios, como se fosse assim mesmo, ó, torção de vários fios. A gente vai ver mais para frente o que isso implica em cada fio, né? Ele ser monofilamentar ou ele ser multifilamentar, implicam em algumas situações, e a gente vai ver mais isso. Bom, e a gente acabou de falar de uma propriedade do fio, né? Se ele é monofilamentar ou se ele é multifilamentar. O monofilamentar, agora eu quero que vocês mentalizem o monofilamentar como um fio de nylon, não é? Que a gente todo mundo aqui já viu um fio de nylon, nylonzinho que a gente faz pulseira, colar, enfim. E o multifilamentar é como se fosse barbante, que ele é todo torcidinho, né? Então, coloca isso na cabeça que eu vou usar alguns exemplos com esses dois tipos de fio. Outra propriedade dos fios é em relação à capilaridade, ou seja, a capacidade que o fio tem de transportar líquido quando a sua extremidade está inserida no líquido, mesmo que o restante do fio não esteja inserida nesse líquido. Por exemplo, pensa num copo d'água e coloca um barbante, a pontinha do barbante ali dentro da água. Aí você vai observar a capacidade que aquele barbante tem, que aquele fio tem, de levar água, de sugar água, de puxar água e levar até o restante do fio. Essa é a propriedade de capilaridade. Uma outra propriedade que é bem parecida é a absorção de líquidos. Mas o que é isso? É a mesma coisa que a capilaridade? Não. A absorção de líquido é a capacidade que o fio tem de absorver líquido enquanto ele está completamente imerso em algum líquido, né, em água. Eles são bem parecidos, mas não são a mesma coisa. Agora, pare e pensa, quem é que pode absorver mais água ou ter maior capilaridade, né? Se você colocar um fio de barbante dentro de uma água, de um copo de água, ou um nylon, com certeza quem vai absorver mais água vai ser o barbante, né? E uma outra propriedade que também se correlaciona é a aderência bacteriana. O que é isso? É uma propriedade que é a capacidade do fio de aderir bactérias naquela superfície. Então, assim, todas essas propriedades que eu falei de capilaridade, de absorção de líquido, de aderência bacteriana, elas são muito vistas em fios multifilamentares. Você pode perceber que o barbante ele vai ter uma maior capilaridade. O barbante imerso em água ele vai absorver mais líquido. E por consequência, por ele ser bem trançadinho, ele também vai aderir mais bactérias naquelas entranhas dele, ele pode aderir mais bactérias, né? Então, ele tem tudo para disseminar ali uma infecção naquela ferida, porque ele transporta fluidos muito bem, ele absorve muito bem fluidos, inclusive os infectados, e ele adere bactérias se ali tiver. E caso esses fios eles estejam infectados, o antibiótico não penetra ali naquele fio. Os nossos leucócitos também, nossas células de defesa, não chegam ao fio. Então, a probabilidade desses tipos de fio multifilamentares de propagar uma infecção é muito maior do que um fio monofilamentar. Propriedade muito importante que às vezes dá um nó na nossa cabeça é o diâmetro do fio. O que é isso? Nada mais é do que a espessura do fio, a finura do fio, né? Vamos dizer assim. E por que às vezes dá um nó na nossa cabeça? Porque é contado a partir daqueles zeros, né? Ah, me dá um nylon 3 zeros, um nylon 4 zeros. E assim, para entender de uma vez por todas, é só entender que quanto maior o número de zeros, ou seja, 5 zeros, 7 zeros, mais fino é o fio, tá? Então, assim,
O nylon 5 zeros, ele é mais fino do que o nylon 4 zeros, que é mais fino do que o nylon 3 zeros, que é mais fino do que o nylon 2 zeros. Entende que 2 zeros são 2 zeros, 3 zeros são 3. Então, quanto maior o número de zeros, mais fino é o fio. E claro que a gente tem que sempre comparar de acordo com o fio que você está utilizando. Por exemplo, o nylon 3 zeros é da mesma espessura que o Categu 3 zeros? Não, você está comparando fios diferentes. Então, o diâmetro vai ser também diferente. Força tênsio do fio. O que é isso? Força tênsio nada mais é uma equaçãozinha, né? Uma divisão. É a somatória das forças necessárias para quebrar o fio dividido pelo diâmetro do fio. Misericórdia! Vai embolar a cabeça de todo mundo. Mas, basicamente, quanto maior for o diâmetro daquele fio, maior vai ser a força que eu vou ter que fazer para quebrar, né? Quanto maior o diâmetro, maior a força tênsio daquele fio. Ele vai arrebentar com menos facilidade. Basicamente isso. E a força do nó? Também temos essa propriedade, força do nó. É a propriedade do fio que mede a capacidade do fio se desfazer, se escorregar, escapar, né? Então, mesmo exemplo daquele fio de nylon e o fio de algodão, de barbante, né? Qual nó que vocês acham que ficaria mais firme? O nó no nylon ou o nó no barbante? Porque o nó do nylon, quando você dá o nó do nylon, você consegue, até com um pouco de facilidade, desfazer aquele nó. Agora, dá um nó no barbante e vê se você consegue com facilidade desfazer aquele nó. Não consegue. Por quê? Porque ali naquele barbante, naquele fio que é multifilamentar, tem um coeficiente de atrito muito grande. Então, para você desfazer aquele nó, é muito mais difícil do que você desfazer o nó num fio monofilamentar, por exemplo, que é um fio mais liso, mais escorregadio e, portanto, com menos coeficiência de atrito. E os três últimas propriedades dos fios que eu queria falar são 3 propriedades que elas se interligam, que é a elasticidade, a plasticidade e a memória do fio. Elas se correlacionam. Por quê? A elasticidade seria a capacidade do fio de voltar ao normal depois que ele é tracionado. Então, você puxa o fio, solta, ele volta ao normal, volta à sua posição inicial. E o que seria a plasticidade? A plasticidade seria a capacidade do fio tomar novas posições depois que ele é tracionado. Então, ele se molda. Tanto a elasticidade quanto a plasticidade são muito importantes. Por exemplo, quando a gente faz alguma sutura em alguma ferida, a gente foi lá, suturou com nylon, por exemplo, e aí a ferida começou a edemaciar, a inchar. Então, você imagina, se o fio não tivesse essa propriedade de elasticidade e de plasticidade, aquela ferida iria edemaciar, aquele fio não ia aguentar, porque ele não é elástico e ele também não adquire novas formas, então ele não tem muita plasticidade, aquele fio ia se arrebentar. Ou até rasgar a pele do paciente, enquanto aquela ferida ficasse edemaciando cada vez mais, né? Então, essas duas propriedades, elas são muito importantes para esse tipo de situação. E além delas, existe a propriedade de memória do fio. A propriedade de memória, ela também seria relacionada tanto com a elasticidade quanto com a plasticidade na hora de dar um nó. O que é isso? Eu vou pegar um fio, por exemplo, de nylon, imagina você pegando um fio de nylon e dando um pequeno nó. Você não aperta muito nó, mas você sente que quando você solta, ele tende a voltar para a posição original. Porque aquele fio ele tem essa memória de como ele era na posição original antes de ser dado nó. Então, para eu dar um nó e que fique um nó firme num fio de nylon, é muito mais difícil do que se eu der um nó num barbante, porque eu vou dar um nó e ele não quer voltar, ele não vai querer voltar para a posição original. Ou seja, ele não vai querer desfazer aquele nó.
Então, é muito mais fácil e o nó fica muito mais firme quando eu dou um nó num barbante, por exemplo, ou seja, nos fios multifilamentares.